pessoal, eu sou Tamires Consuelo, você está no meu canal e hoje eu vou estar dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre transtornos emocionais. Eu fiz um videozinho aqui só de introdução, só para dizer mesmo que eu ia falar sobre isso, e hoje nós vamos de fato começar a falar. A primeira coisa que você tem que entender é que nem tudo é depressão. Os transtornos emocionais, eles podem ser vários e existem muitos. Geralmente o que a gente mais vê, né, é depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, o TOC, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, mas existe uma grande gama de transtornos emocionais, então não necessariamente o transtorno emocional que você ou que essa pessoa que você se importa, né, que você quer ajudar está enfrentando, seja uma depressão. Mas é importante compreender que, ainda que nem todo transtorno emocional seja depressão, os outros transtornos emocionais, pelo estresse que eles geram na mente, no organismo da pessoa, eles podem sim desencadear uma depressão. Então, às vezes a pessoa tinha lá transtorno de ansiedade, mas de tanto ter que lidar ali com aquela ansiedade constante, com aquela dificuldade, ela acaba desenvolvendo uma depressão por causa disso. Como eu comentei no último vídeo, gente, é muito importante entender que a depressão ela é uma doença, tá? E é uma doença que acontece na química do cérebro da pessoa. Nós temos no nosso cérebro, né, neurotransmissores, fatores químicos que, quando liberados no nosso organismo, nos geram as sensações de bem-estar, mal-estar, sono, fome, enfim, cada função do seu organismo, inclusive a sua disposição para fazer as coisas, ela é regulada por uma química específica que ocorre lá dentro do seu cérebro, que é liberada na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, quando você leva um susto, que você se vê numa situação de perigo, o seu cérebro vai liberar adrenalina, seu coração vai acelerar, você vai ficar em estado de alerta, seu corpo vai se preparar para lutar ou fugir. E quando você se acalma, que você percebe que não há mais perigo, que não há mais risco, o seu corpo vai relaxar e outros elementos químicos lá no seu cérebro vão ser liberados para o seu corpo reagir, né, com paz, com tranquilidade, entendendo que não há mais perigo. E quando a pessoa sofre desses transtornos emocionais, o que acontece é que essa química no cérebro, ela deixa de funcionar da maneira que devia. Então, no momento que era, por exemplo, para o seu cérebro liberar hormônios que te fariam se sentir bem disposto, com bem-estar, com alegria, esses hormônios não são captados pela sua corrente sanguínea, pelo seu cérebro, né, pelos neurotransmissores. Como eu falei aqui, eu não vou ficar usando termo técnico, porque eu quero que esse vídeo seja bem acessível. Eu estudei neurociências, mas isso aqui não é uma academia, né, não é uma faculdade para a gente estar usando termos difíceis. Eu vou falar os termos assim, bem simples, para qualquer pessoa poder compreender. E, enfim, é uma desordem física. Não é porque não aparece, de repente, no exame de sangue que você não consegue ver, né, um hematoma, ou porque não sangra, porque não aparece no seu corpo, que não é uma doença. É uma doença. E a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que tem alguma coisa errada e tudo bem. Porque a gente desenvolve esse pensamento de que você só é uma pessoa de valor se você estiver bem o tempo todo. E, gente, isso é uma mentira. Ninguém está bem o tempo todo. Todo mundo tem as suas dificuldades. Então, a primeira coisa para você começar a se libertar da depressão, do pânico, da ansiedade, seja qual for o transtorno emocional que você está enfrentando, é aceitar que não está tudo bem e isso é aceitável. Tem alguma coisa errada, mas você não é menos merecedor de respeito, você não é menos merecedor de nada por causa disso. Você não deixa de ser um ser humano de valor porque você está enfrentando uma dificuldade. As pessoas muitas vezes vão dizer, isso é coisa da sua cabeça, mas a cabeça faz parte do corpo e ela é a parte mais importante do corpo, que é a parte, né, que coordena todo o resto. Então, se tem alguma coisa errada com a sua cabeça, isso é digno de ser olhado, de ser tratado, de ser abraçado, acolhido e resolvido. Tem solução. Só que muitas vezes a gente vai deixando o problema se agravar muito por preconceito, às vezes de outras pessoas, o nosso mesmo,
porque a gente pensa que se o problema é psicológico, não é algo físico, que aquilo ali tem que ser ignorado, engolido a seco e você tem que encarar no peito e na raça e fingir que não está acontecendo nada. E, gente, de verdade, eu fiz isso e não recomendo. Eu comecei a ter sintomas de transtornos emocionais muito jovem, né? Depois da puberdade, né? Que é a explosão de hormônios da puberdade. Algumas pessoas que têm tendência a sofrer com esses transtornos vão desenvolver nessa fase aí. E não foi negligência dos meus pais sempre cuidaram muito bem de mim, sempre me levaram a médico, sempre que eles percebiam alguma coisa, algum comportamento ou algum sinal, sintoma de algo que estava diferente em mim, eles sempre procuraram ajuda médica, sempre me ouviram, sempre me perguntaram o que eu estava sentindo e me deram liberdade e espaço para falar sobre os meus sentimentos. Só que, gente, eu tô com 37 anos. Eu tô falando de coisas que aconteceram há 25 anos atrás. A medicina, né, psiquiátrica, o estudo psicológico ainda era muito recente. Então, a gente ainda não tinha muito acesso a essas informações. Eu moro numa cidade de interior do estado do Rio, então até toda essa informação chegar a ser desenvolvida, ser conhecida aqui, né, chega sempre primeiro nos grandes centros acadêmicos, para depois ser passado para as equipes de saúde e por último vai chegar na população. Então levou muito tempo até eu entender. Eu sabia que tinha algo errado, eu sabia que eu estava estranha, diferente, mas levou muito tempo para eu entender o que estava acontecendo comigo. Então, primeira coisa, ainda que você não saiba o que está errado, admita, assuma que tem uma coisa errada. Você não era assim, você está se sentindo esquisito, você está se sentindo estranha, você está sentindo que algo em você mudou e isso está te trazendo desconforto. Admita que tem algo errado e tudo bem, todo mundo tem alguma coisa de errado, gente. Não tenha medo do preconceito. E procure ajuda especializada. Porque tudo que a gente fala aqui, tem muitos vídeos falando sobre o assunto no YouTube, nas plataformas, é um compartilhamento para, assim, te dar um norte, para te dar uma esperança. De repente você vê uma pessoa que passou pelo que você está passando e superou, né? É bom a gente ouvir testemunhos de quem passou, mas não deixe de procurar ajuda especializada. Diagnóstico tem que ser feito por um profissional da área e um bom profissional. Você foi num profissional que ele disse que você não tem nada, mas você sente que tem alguma coisa errada, procure uma segunda opinião. Porque nem todo mundo, né, gente, estuda na mesma faculdade, nem todo mundo vai ter acesso ao mesmo conhecimento. Então, você foi lá no profissional, ele falou, não, isso não é nada, é só cansaço. Mas você está percebendo que isso é uma coisa constante, que se repete, que está piorando, procura uma segunda opinião. Alguém vai acertar seu diagnóstico. Eu não acertei com o primeiro psicólogo, não acertei com o segundo, mas eu acertei em algum momento, isso me ajudou e com o tratamento, com todas as coisas, né, que a gente vai estar comentando aqui, resolveu o meu problema. Então, a primeira coisa, entenda que não é errado você ter um problema e busque ajuda para entender. Essa é a nossa dica número 1, para você resolver os seus problemas emocionais, de saúde mental. Entenda que você é um ser humano, que você tem sim o direito de ter problemas, que não é porque o seu problema é mental, que isso te desqualifica como ser humano. Você não é maluco, você não é retardado, você não é menos que ninguém, você só está passando por uma dificuldade. Ninguém olha para uma pessoa com câncer e fala assim, ai, para de ficar falando nesse câncer, é por isso que você não melhora. Não é por isso que a pessoa não melhora. Claro que você ser uma pessoa positiva vai te ajudar a enfrentar melhor essa situação. Mas não é porque você finge que não tem câncer que o câncer vai desaparecer. Não é porque a pessoa finge que não está com pneumonia que a pneumonia vai desaparecer. E não é porque a pessoa finge que não tem depressão que a depressão ou um transtorno de ansiedade ou pânico vai desaparecer. Então, a primeira dica é admita que você tem um problema e procure ajuda. E tá tudo bem. Continue me seguindo aqui para mais vídeos. Eu vou fazer essa série toda em vídeos curtinhos pra gente falando. E nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês um pouco de como eu descobri qual era o problema que eu estava enfrentando. E a partir daí a gente vai começar a falar as estratégias que eu tive pra melhorar, solucionar esse problema. Me segue aqui para você continuar acompanhando os vídeos. Até o próximo, fique com Deus.